Oi, meninos e meninas, tudo bem com vocês? Então vamos a mais uma peça do mini curso gratuito de modelagem plana. Esse vestido aqui é o vestido kimono, né? Eu já ensinei a fazer o molde faz parte do mini curso, né? Que é por tempo limitado. E a costura dele eu vou ensinar para vocês agora. Então ele é um vestidinho bem verão, que dá para você usar como saída de praia, que dá para você usar em qualquer lugar, que dá para conforme o tecido. O que muda, por exemplo, muitas vezes, se aquela roupa é diurna, noturna, ou é para uma praia, ou para um lugar mais esportivo, é a qualidade do tecido também, é o tipo de tecido que você vai escolher, né? Então eu fiz aqui numa viscose, uma viscose bem simples, né? Uma viscose com uma estampa de clarinha, né? Bem discreta, com um túnel na cintura, né? Onde esse túnel você pode colocar tanto abaixo do busto, como você pode pôr na linha da cintura. Aí você que vai escolher aonde você quer o túnel, tá bom? Então vamos lá para a costura desse vestido. Então, meninos e meninas, vamos ao corte do vestido, né? Primeira coisa, você vai dobrar o tecido, mas para fazer a dobra do tecido, aqui é a orelha, dobrei no sentido da orelha. Posso cortar na largura? Pode. Se o tecido não estica nem para um lado e nem para o outro, você pode cortar na largura, tá? Ou seja, ao contrário, né? Você pode cortar ao contrário. Para eu estabelecer essa dobra, a primeira coisa que você vai fazer é medir a largura do seu molde. Então, por exemplo, a largura do meu molde deu 51 centímetros. Eu somo com mais 4. Então, 51 com mais 4 dá 55. Então, eu vou dobrar o tecido com 55 centímetros. Ou seja, daqui até aqui, né? Tem que ter 55. Pode ter um pouquinho mais, pode ter um pouquinho menos. 55, ou seja, 4 centímetros a mais, por quê? Porque eu vou eliminar essa auréola e é uma margem de segurança para você cortar na dobra, tá? Então, 4 centímetros é um padrão. Meço lá, ó, deu 56, do lado de cá também tem que ter 56. Eu tô colocando, né, na realidade, um centímetro a mais, como eu falei, pode ser um pouquinho a mais. Podia ter dado, ao invés de 55, 54, também daria, tá? Mas uma regra é essa, 4 centímetros a mais da largura. Fiz isso daqui, dobrei e vou estabelecer o fio. Então, a medida daqui até a minha dobra e daqui até a minha dobra e daqui até a minha dobra tem que dar a mesma. Então, se aqui tá me dando 56, aqui tem que dar 56 e aqui tem que dar 56. E estabeleci o meu fio do tecido, eu acerto o meu tecido e eu vou posicionar o molde na dobra. Esse vestido, ele gasta muito tecido? Gasta. Por que razão? Porque ele é inteiro, a manga inteira com a parte de baixo do vestido. Então, ele vai gastar o dobro da medida do comprimento mais 10 centímetros. Por que o dobro? Porque se eu cortar essas duas partes aqui, não dá a largura do tecido daqui para lá, porque sobrou do tecido aqui, não é suficiente para eu cortar o outro no mesmo prumo, ou seja, no mesmo rumo. Então, eu tenho que comprar o dobro de tecido. Poderia criar um recorte aqui, recortar ele aqui, fazer isso aqui separado, eu ia economizar tecido. Poderia criar um recorte aqui, eu também iria economizar o tecido, porque aí essa parte eu posso jogar em qualquer outro canto. Mas eu optei por fazer o molde inteiro, né? Porque eu acho que o caimento vai ficar melhor, né? E é menos coisa para costurar. Então, fiz isso daqui, vou colocar os meus pesos. Coloco os meus pesozinhos aqui. E eu posso fazer duas coisas aqui, ó. Ou eu posso riscar no próprio tecido e cortar, ou eu posso simplesmente já cortar direto. Nesse caso, eu vou riscar para vocês terem uma noção do molde. Deixa eu ver se o... Ó, quando você vai riscar no tecido, então você segura o tecido e vai indo, vai segurando e indo. Por quê? Porque senão o giz, ele escorrega, o tecido escorrega e sai, né, do fio. Então, você segura sempre a ponta aqui e vai dando pequenos tracinhos. Nunca vai reto aqui, porque você estica a fibra do tecido. Então, ó, vou dando pequenos tracinhos, sempre segurando a parte anterior, ó.
Dou pequenos tracinhos. Faço a minha curva. E vou continuando. Vou sempre segurando a parte de trás, à medida que eu vou avançando. Cheguei aqui, pequenos tracinhos, seguro, e eu tenho o meu molde já riscado. Risquei, como eu falei, não é necessário, você pode cortar direto com, né, põe os pesos e corta. Mas aqui vocês têm uma noção, não sei se vai dar para visualizar o traço. Ó, espero que dê, né? Deixa eu pegar agora a minha tesoura, uma tesoura boa, e eu vou cortar. Tô cortando a parte das costas primeiro, porque eu fiz um molde só, como eu falei pra vocês. Então, eu simplesmente agora sigo a minha linha e corto. Sigo a minha linha e corto. Isso aqui eu vou deixar essa beiradinha aqui, porque depois eu vou fazer um rolotê com ele. Faço isso. Fiz aqui, cheguei aqui e vou pra lá. Terminei, eu tenho a minha parte das costas cortada. Agora eu dobro assim e dobro assim. E agora vamos cortar a frente. Já fiz a mesma coisa. Dobrei o tecido, coloquei a largura do meu molde mais 4 centímetros. Eu vou alinhar aqui, né, pra vocês, deixa eu ver se dá pra vocês enxergarem. Eu vou ter que chegar os tecidos um pouquinho pra baixo, pra vocês enxergarem aqui. Alinho com o meu fio, coloco os meus pesos. Dessa vez eu vou cortar direto com o molde, pra vocês verem a diferença. Não tem diferença, né? É só uma questão de opção, tá? O que você preferir. Então, aqui eu vou cortar, né, já direto com o meu tecido, sem fazer a linha. Então, vou começar. Ah, e aqui, eu quero, agora é a frente, né? Eu tinha cortado as costas, agora eu dobro. Ó, eu optei por um decote V. Eu dobro aqui e eu tenho a minha frente. Já tá com margem também. Eu simplesmente corto. Seguro o tecido aqui, sempre a beiradinha, você não fica assim, quando que tem uma partezinha tão pequenininha como aqui, é bom segurar o tecido. Venho do lado de cá, vou começar agora pela baixo. Deixa eu dobrar, porque tem bastante tecido. Esse tecido aqui era 3 metros, eu comprei no quilo. 1 quilo de viscose dá 3 metros um pouquinho. Se a viscose ela tiver bastante fios na trama, uns 250, 300 fios, né, de gramatura na trama, ele vai ser mais pesado, então vai render menos. Se render mais do que 3 metros, né, significa que ele tem poucos fios na trama e a tendência em encolher é maior. Quanto mais leve é a viscose, quanto menos gramatura tem a viscose, maior chance dela encolher. Viscose sempre encolhe. Eu já molhei o tecido, então ele já encolheu o que tinha que encolher. Fiz isso aqui. Cortei a minha frente. Tá cortadinha. Faço o mesmo, dobro aqui, dobro aqui, dobro aqui. Agora vamos cortar o que tá faltando, né? Então eu dobrei aqui no sentido da orelha, tá vendo? A orelha tá aqui. E vou cortar, eu vou usar essa régua porque ela tem exatamente os 4 centímetros que eu quero para fazer o meu túnel. Porque 1 centímetro de margem de lá, 1 centímetro de margem de lá, vai ficar 2 centímetros no centro para passar o viés. Faço aqui, ó, alinho direitinho com o meu, aqui tá a minha orelha. Eu vou pôr um pouquinho antes da orelha, para a orelha não me atrapalhar. E vou riscar aqui com o meu gizinho de alfaiate. Deixa eu ver se... Eu acho que não vai dar pra você. Vou riscar a caneta, porque senão vocês não vão enxergar. Senão, né? Ó, vou riscar aqui a caneta.
Essa é uma régua que ela tem 4 centímetros de largura. Se você tiver uma régua de 4 centímetros de largura, ó, olha como que ajuda, né? Ou faz um moldezinho, como eu ensinei pra vocês, né? Aqui, pronto. Eu vou colocar a medida da cintura total, né? Do vestido, não da pessoa, né? Do vestido, ou seja, da parte, do local onde eu quero, né? Mais 4 centímetros, que é para as dobras, para a margenzinha do buraquinho onde nós vamos pregar. Aí é só, ó, eu já dobrei o tecido. Aí é só se ir segurando, sempre segura, não vai cortar sem segurar o tecido. Porque as pessoas têm mania, vou só cortar assim, né, não segura o tecido, aí sai torto. Então sempre você tem que ir segurando, tá? Com os seus dedinhos, você vai acompanhando aqui, ó. Você evita aborrecimento, você evita que entorte. Cortei o meu túnel. Já cortei o meu viezinho, né? Que eu cortei aqui, que eu vou fazer um rolotê. Cortei no sentido que, né, o meu tecido não estica nem de um lado nem do outro. Cortei no sentido da largura. E eu vou simplesmente dobrar e pespontar. Ao invés de posso fazer costurar e desvirar. Eu vou ver ainda como que eu vou fazer. Se eu vou costurar ou desvirar ou não. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou cortar o meu acabamento, o meu revelzinho. Vocês já perceberam que eu adoro revel, né? Eu tô sempre fazendo revel, roupa cortando. Porque eu acho que é um acabamento mais chiquezinho, sabe? Mas não que você não possa fazer de outra forma. Pro revel eu tenho que acompanhar, vou um pouco do avesso aqui. Eu tenho que acompanhar o quê? A dobra do tecido e o fio que eu cortei o meu vestido. Ele tem que ser no fio. Então eu dobrando aqui, ó, dobrando aqui a orelha, certo? Vou estabelecer aqui. Deixa eu ver se vai dar a largura do meu revel. Vai dar pra cortar. Então, eu tenho que estabelecer aqui, ó, 12 centímetros. Aqui também 12 centímetros. Eu pus 12 centímetros abaixo dos furinhos, porque é aquela orelha que tem os furinhos aqui, ó, dos preguinhos, né, onde o tecido ficou seguro na máquina. Fiz isso, estabeleci 12, 12. Alinho aqui o meu revel com a dobra. Vou riscar. A caneta vocês veem, tá com a dobra do tecido. Eu risco. Pode ir de pequenos tracinhos, como eu falei pra vocês, para evitar que o tecido saia do lugar. Segura sempre o tecido na hora que for riscar. Tá riscado. Agora eu corto. Seguro o tecido para não sair do lugar. E corto o meu revelzinho da frente. E seguro. Cortei, eu também já tinha cortado a entretela. Ó, a entretela, né? Entretela essa daqui não é 100% algodão, não. Essa daqui é algodão com poliéster. E ela é aquela mais molinha, né? E aqui que eu vou entretelar. Agora vem a dobra do revel das costas. Aproveito aqui, ó, encaixo ali. Posso fazer isso ou cortar direto. Seguro o tecido, faço pequenos risquinhos para não torcer o meu tecido e não sair do lugar. Prontinho. Agora é só cortar. Seguro. Posso colocar alfinete para segurar o tecido? Pode. Posso colocar os pesos? Pode. Prontinho. Tá aqui, revel. Não posso perder, ó, revel, a entretela do revel das costas, revel da frente, os meus o meu túnel e o rolotê. Nossa, de vez em quando dá uns atrapalhados na língua. Cortamos. Agora vamos começar a parte da costura. Então, eu vou pegar o vestido, vou colocar, ó, avesso com avesso, porque eu vou fazer costura francesa. Então, eu tô colocando aqui, ó, avesso com avesso, ó. E eu vou alinhar aqui os ombros, alfinetei os ombros, você vai alfinetar os ombros. Eu vou fazer costura francesa aqui na curva também.
eu vou aproveitar esse vestido para ensinar vocês a como fazer costura francesa em curva, porque não é tão simples assim, né? Porque aqui é uma curva, né? Então, vamos lá, vamos para a costura. Primeiro primeira coisa que eu vou fazer os ombros, logo em seguida eu já vou fazer o decote. E vou deixar as laterais por último. Por quê? Porque fica mais fácil eu mexer no decote com o vestido aberto. Porque se eu fecho aqui, fica mais difícil para eu trabalhar. Mas nada impede que você feche ombros e lateral e deixe o decote por último, tá bom? Mas eu vou fazer com primeiro os ombros e já o decote. Então, vamos agora costurar, né? Os ombros. Simplesmente, eu faço isso aqui, ó. Faço uma costurinha reta. Tô usando a agulha 11. Ligo a máquina primeiro, né? Tô costurando aqui e venho na bordinha, passando uma costurinha a meio centímetro, bem estreitinho. Fiz isso aqui. Tiro as minhas agulhas. Agora eu pego a tesoura. Deixa eu ver se tá dando pra ver. Tá dando pra ver aqui. Ó, vou fazer assim, que eu acho que assim vocês vão ver. E eu vou dar uma refilada nessa costura. E a costura francesa você precisa dar uma refiladinha, porque senão depois você acaba costurando e aparece a costura do outro lado. Então agora eu vou refilar, deixando uma bordinha mais estreitinha, mas não muito também. Você não pode cortar muito rente a costura. Só vou deixar assim, 0,2, mais ou menos, né? 0,3 centímetros. Deixa eu ver. Não, eu tô cortando e vocês não estão vendo. Sim, agora tá vendo. Eu não tô enxergando quase nada na lente. Tô gravando com o meu celular, porque a minha câmera quebrou, tá? Já consertou, mas eu preciso ir lá buscar. Então, aqui, ó. Fiz a costurinha. Agora, eu vou desvirar, né? Fiz a costura, refilei, que é cortar e deixar mais certinha. Agora, eu viro para o avesso. Eu vou virar minha blusa para o avesso. E eu vou simplesmente fazer isso aqui, ó. Você vai fazendo assim, né? E vai passando a costurinha aqui. Quando você faz costura francesa, é bom até que você coloque uma margem de costura de 1,5. Pra poder depois não ficar faltando, tá? Então, vamos lá. Agora, eu vou passar a costura definitiva. Fica um acabamento melhor, digamos assim, a costura francesa. Vou fazendo assim, né? Seguro lá, seguro cá. Uma margenzinha mais fininha. Eu tô fazendo uma costura francesa estreitinha. Não quero uma costura grossa, não. Por quê? Porque eu pus apenas 1 centímetro de margem. Vocês lembram disso, né? Então, eu não quero depois que fique faltando. Ó. Costurinha pronta. Aí, a gente vira pra cá, ó. Ó como fica o direito. O direito fica costurado, certo? E o avesso fica assim, ó, não aparece costura nem nada. Isso é muito bom quando o tecido desfia muito, é melhor fazer assim, né? Fiz isso de um lado e vou fazer o mesmo do outro. Olha, meninos e meninas, ó, por que que eu resolvi, né, como eu falei pra vocês, que eu ia fechar os ombros e deixar as laterais por último. Pra poder abrir aqui assim, ó, abrir o decote fechadinho, costas e frente, fica mais fácil pra eu alinhar agora o revel. O revel, né, eu vou passar zigue-zague, acabamento. Esse daqui eu já até fiz, esse daqui eu vou fazer mostrando pra vocês, tá? Que é a parte curva, como faz esse acabamento. Aí eu alinho aqui, ó. O que que é importante eu tá alinhando aqui, ó?
eu vou marcar a costura dele de novo aqui. Por que que eu não vou costurar simplesmente se eu já pus margem, sei onde é a margem? Acontece que nós somos humanos, a gente usa tesoura. E quando você usa tesoura, você pode, às vezes, cortar um pouquinho mais, um pouquinho menos, né? Então, é bom você fazer isso aqui. Aí, eu dobro aqui, ó. Tá vendo? Eu vou dobrar aqui, ó. Eu tô marcando a costura do ombro do meu revel. Aqui tá encaixadinho, ó. Encaixadinho aqui, esse ponto aqui. E aqui eu venho e eu vou marcar aqui com o meu ombro, né? Com a costura do meu ombro. E faço o mesmo aqui, ó. Alinho a costura do meu ombro tá aqui, alinho aqui, dobro ali. Eu vou até marcar com uma caneta para vocês verem aqui, ó. Eu sei que eu tenho que passar a costura aqui, para esse meu revel ficar exatamente no ombro. Faço o mesmo com a parte das costas. Venho aqui, ó, alinho direitinho. Tá aqui, deixa eu dar uma refilada aqui, nesse aqui, decote. Como eu falei pra vocês, a gente é humano, muitas vezes a gente, né, a gente faz errado. Ou seja, né, dá uma entortadinha na mão. Encaixei aqui, vou fazer o mesmo, ó. Na costurinha do ombro, eu dobro aqui. Na costurinha desse ombro, sempre é importante você fazer isso depois. Ou seja, primeiro você costura o ombro, depois você vem e você marca de novo a costura dos teus revés. Que agora eu vou encaixar aqui, ó. Eu vou encaixar, né? Já tá marcada a costura onde eu tenho que passar nesse, e simplesmente agora eu alinho, pego o alfinete, ó, aonde eu risquei, aonde riscou do lado de cá, ó, alinhei o alfinete. E eu sei, faço o mesmo do lado de cá, e eu sei aonde que eu tenho que passar a costura, ó. Tem que passar aqui, essa costura aqui, né, essa dobra tem que coincidir com essa, né? Aí aqui eu vou pôr um alfinetinho assim, aqui tá certinho. Vou pôr um alfinetinho aqui. Faço o mesmo do lado de cá, revel com revel. Costura, ó, dobra, tá vendo? Lembra que a gente dobrou? Como tá entretelado, fica mais fácil, ó. Isso aqui, certo? Tá dobrado. Encaixa aqui, ó, e põe o alfinete. Pronto. Duas formas de você fazer. Mas antes disso, eu vou dar o acabamento nessa parte aqui, nesse circular, né? Mas eu já mostrei pra vocês como é, porque não preciso mostrar duas vezes, né? Porque eu dei acabamento aqui e eu queria mostrar pra vocês como fazer o acabamento em zigue-zague nessa parte aqui, tá? Então, vamos lá. Pra ensinar como eu fiz, né? Pra ficar bem certinho. Eu pus a minha máquina no zigue-zague, ponto zigue-zague. Cada máquina tem um lugarzinho pra pôr o zigue-zague. Coloquei a largura do ponto entre 1 e 2 pra ficar mais fechadinho, pra não ficar aquela coisa esganhenta, porque senão não resolve nada, não vai dar acabamento, né? Vou pôr aqui, ó, eu vou pôr uma margenzinha, não vou costurar batendo aqui, ó, batendo aqui. Por quê? Porque senão isso daqui vai enrolar, sabe quando espeta os fiozinhos? Eu acho que vocês já passaram o zigue-zague e ficou assim. Não é a forma certa de passar zigue-zague. Então, mesmo que você vai dar acabamento em zigue-zague, é bom você colocar margem de costura no teu revel também, tá? Uma margenzinha pequenininha. Ó, virou meu pedal aqui. Os pedais das máquinas hoje são bem... processozinho, e agora eu venho sempre deixando uma margenzinha. Vai virando. Tá dando pra ver? Tá. Vai virando. Ó, tá vendo? Sempre deixando uma margenzinha, porque se você bate bem encostadinho, como é zigue-zague, ó, já saiu o nó aqui, ó. 2 nós. Quando você dá 2 pontos pra frente. Vamos lá. Então, agora o que que a gente faz? A gente dá uma refiladinha, assim. Tá dando pra ver? Tá. Que é, ou seja, quase encostando. Cuidado pra não passar a tesoura em cima da costura ali, que senão você vai cortar os pontos, né? Cortar a linha ali da costura. Se cortou, ai, fui fazer isso, cortei. Passa de novo lá no zigue-zague. Volta pra máquina e passa no zigue-zague. Ó, tá vendo? Muito na beiradinha, ó, solta os fios. Por isso que eu tô falando que vocês têm que deixar a margenzinha. Aqui.
Ó, ficou assim, ó, fica um zigue-zague mais bonito, tá vendo? Ficou o zigue-zague, não fica soltando fio nem nada, ó. Ele fica um acabamento mais bonitinho. Vai dando a refiladinha, refilar, que é tirar as bordinhas. Passa o ferro para tirar as ondinhas, porque fica um pouquinho de onda, passa o ferro e vamos lá costurar agora os dois, tá? Eu já vou costurar os dois pra gente aproveitar no take só. Lembra que eu dobrei aqui? Lembra que ali também é a dobra da costura, ó, junto as duas, lembra? Aqui, né? Que pode ser com alfinete. Vou alfinetar aqui pra não... Alfinetar bem mais pra cá. Assim. Encaixo lá. As linhas pra trás. Tá enxergando? Tá. Tiro do zigue-zague a máquina. Sempre que você for tirar o zigue-zague da máquina, a agulha tem que estar pra cima, tá? Põe o ponto de novo no 3, né? Que é um padrão 3, 2,5, 3. E vou costurar. Ó, é importante o alfinete estar pra cá, pra você não passar a agulha por cima dele. Esse negócio que pode passar a costura em cima do alfinete, pode não. Você acaba com a tua agulha. Aqui, ó, marquei a costura, marquei a costura. Se tiver dificuldade, o teu tecido não dobra, faz o que eu falei. Pega o alfinete aqui, pega de lá, né, e pronto. Aí eu vou alinhar aqui, ó, dobrinha com dobrinha, como eu entretelei. Então, ó, é bom entretelar o revel? Ah, precisa entretelar o revel? É bom. Por quê? Porque o acabamento fica melhor, o revel não vai ficar enrolando na roupa depois, tá? Terminei. Aqui. E agora eu posso aqui, ó, dar o acabamento. Como lá foi costura francesa e junto, eu posso dar acabamento aqui junto também, que vai ficar por baixo. Eu posso jogar as costuras para um lado só. Aí eu dou uma refiladinha aqui e posso, agulha pra cima, vou pôr no zigue-zague. Dar acabamento junto, vou juntar as costurinhas desse lado. Por quê? Né? Só pra não desfiar aqui também. Faço o mesmo do lado de cá. Segura a linha pra não embolar, né? Ah, minha máquina embola ponto quando eu começo a costura. É porque não segurou a linha ou porque começou muito, o tecido é muito mole. Se você começar muito no comecinho aqui da costura, o tecido mole, ele entra dentro do buraco da máquina. Então, qual que é a melhor forma de você fazer? É você, ó, tá vendo? Tem que refilar depois esse aqui. Dá mais trabalho? É, dá mais trabalho. Costura é trabalhosa, né? Falar que é costurar, a costura é uma coisinha fácil de fazer, né? Não. Aí eu jogo tudo para um lado só, jogo tudo para um lado só e eu costumo jogar para as costas. Eu costumo jogar aqui para as costas. Pode jogar para frente? Pode, né? Mas eu vou jogar aqui para as costas. Agora aqui eu vou passar uma costura aqui em cima, só para segurar, sabe? Só para, digamos assim... Aí, nossa, agulha pra cima, volto lá, não esquece não, senão vai passar zigue-zague de novo. Eu vou passar uma costurinha aqui em cima, só pra garantir que isso daqui vai ficar, ó. Vou até continuar aqui. Vai ficar mesmo virada para um lado só. Ah, preciso fazer isso? Obrigado. Não, isso aqui é só um detalhezinho, tá? Isso aqui é só um detalhezinho. Só uma, como se diz, né? Que eu não quero nada virando para um lado para o outro. Ficou assim, esse aqui é o nosso revel. Agora, vamos pregar o revel no nosso decote. Pega a roupa do lado direito. Pode alinhavar se achar melhor, tá? Se eu joguei a costura do meu revel para trás, a do ombro eu jogo para frente. Por que razão? Para não formar um caroço na costura, tudo de um lado só, tá? Posso jogar tudo para trás também? Pode, mas vai formar um carocinho aqui. Agora eu encaixo aqui, ó, viu como que encaixa certinho? Encaixa aqui, ó, né, meu decotinho. Tecido mole, se a viscose é mole, é bom alinhavar, tá? Eu vou alfinetar, ombro com ombro, né? Ombro com ombro lá também. Ó, costura do ombro com ombro.
Aqui, centro das costas. Vou pôr um alfinetinho aqui. Centro das costas. E aqui eu vou pôr centro da frente. Tá escorregando esse tecido aqui. É uma viscose muito boa, mas é uma viscose, ela escorrega, né, gente? Se você tá começando, eu não tenho experiência na costura, não comece com tecido molinho não, senão você vai desanimar. Por quê? Porque exige um pouco mais, né, de delicadeza para você fazer a peça. Então, você pode usar um tricoline, você pode usar, mas também não pode ser um tricoline seco demais, porque senão isso daqui vai ficar duro, aquela manga dura, vai ficar aquele vestido tudo duro. Usa um tecido mais firmezinho. Viscose, você procura uma viscose mais firme, com maior gramatura. O que faz uma viscose ser mole demais, ó, vou pôr aqui, tá vendo? Só pra, né, segurar aqui, ó. Ó, ficou aqui marcado, ó, certinho ali. A viscose, quanto mais gramatura ela tiver, o que é gramatura? Tá assim, vamos supor, 250 por metro quadrado de gramatura. Quer dizer o quê? Tem 200 fios, ou 200 fios, né, de viscose. Pode estar como gramatura ou como fios. Em cada metro quadrado tem aquele 200 fios, certo? Ou seja, entrelaçado, tem mais entrelaçamento, tá mais juntinho. Então, como é que eu vou saber se lá na loja não fala gramatura? Coloca de frente para a luz. Se você vê que você enxerga do outro lado, a gramatura é muito baixa, ela vai encolher muito, vai ser uma viscose que vai encolher muito, não importa se ela é grossa. Você pôs na luz e enxergou do outro lado, significa que tem poucos fios na trama. Se tem poucos fios, ela vai encolher, e vai encolher muito. Se ela é mais lisinha, a superfície é mais lisinha, ela encolhe menos. Se a superfície, assim, você vê que não é tão lisinha assim, né, bem lisinha, vai encolher mais, tá? Quanto menos fios, mais ela encolhe. Às vezes uma viscose chega a encolher 30 centímetros no metro. Você compra 1 metro e você vai ficar com 70 centímetros depois. Então, né, tem que prestar atenção no tecido, certo? Ó, olhou pela luz, enxerguei lá do outro lado, enxerguei muito, tô vendo tudo do outro lado, né? Se ela é muito transparente, ela vai encolher bastante, tá? Ela tem que ser mais pesada também. Viscose ruinzinha, ela é mais leve. Tem linha na canelinha, mas eu já vou trocar. Por que razão? Cadê o meu passador de linha? Cadê? Eu pra perder as coisas, por isso que eu tenho que deixar aqui nas caixinhas da máquina, porque, ó, ali também tá acabando a linha. Porque eu sei que vai acabar antes de eu terminar de costurar ali. Se bem que eu tô com um monte de carretelzinho, um monte de carretel, ó, um monte de canelinha, tudo com um pouquinho assim. Mas, né, deixei um pouquinho numa, deixei um pouquinho na outra, sabe? Aquelas coisas que vai ficando aquele restinho, mas eu quero aproveitar, também não quero jogar fora. Sempre quando você for tirar a linha aqui, tem que levantar. Ô, gente, que falta que faz o meu passador de linha. Entrei com a canelinha aqui, eu acho que eu vou ter que trocar. Vai dar pra passar essa costura. Se não der, né, a gente para no meio do caminho. E a gente troca a linha. Vamos lá. Agora tá lá marcadinho. Agora eu vou entrar com o meu decote aqui. Vou começar pelo ombro. Vou introduzir. Tá enxergando? Eu sempre começo assim, vindo assim, gente. Porque quando você é canhota, minha mãe fazia tudo o contrário. Porque ela era canhota, coitada. Então, ela fazia o molde tudo o contrário. Porque quando a pessoa fala, tem que ser sempre o molde nessa posição. Porque eu sempre faço aqui assim, né, o molde. Aqui a linha reta do molde pra lá, né? Por quê? Porque eu sou destra, eu sou comum, né? Ou seja, minha mão é a direita. Quando a pessoa é canhota, ela faz o contrário. Então, assim, tem que ser sempre assim? Não, é igual mulagem. Mulagem tem que ser sempre do lado direito? Não, gente, depende da tua mão. Se você é canhota, você faz o lado contrário, entendeu? Então, é tudo de acordo, né? Deixa eu ver se não tá no zigue-zague. Não tá. Então, agora vamos passar a costura. 1 centímetro de margem. Venho aqui, gosto de dar um reforcinho no ombro. Viro aqui. Eu esqueci de pôr a tampinha aqui. Vamos lá, vamos costurar. Tampinha posta, vai virando e vai acompanhando, simplesmente assim. Tira o alfinete, não vai passar a costura em cima do alfinete.
Porque senão a tua agulha de máquina não vai durar nada. Ó, vê que, se você vê que chegou ali no ombro, tá, tem a chance daquilo ali, aquela costura enrolar uma na outra ali, levanta o pé calcador, ó. Levantou, acertou, pronto. Segue, dou um retrocessozinho no ombro, porque é onde tem mais costura. Viro. Agora vamos para a parte do decote V. Agora aqui no decote V, ó, é importantíssimo isso aqui, então presta atenção, tá? É para prestar bastante atenção aqui agora. Eu venho reto, ó, eu vou até riscar aqui, o centro tá aqui, ó, certo? Risquei aqui, ó, o centro tá aqui. Eu venho com a minha costura até aqui embaixo, quase encostar. Aí eu viro aqui em linha reta e eu vou dar 2 pontinhos em linha reta, certo? Isso é o pulo do gato pro teu decote V ficar bonito. 2 pontinhos assim, em linha reta. Aí eu viro pra cá. Agora que eu sigo aqui. Tirando o alfinete. E chego aqui no meu ombro. Dou o processo. Giro, levanto. Vou já cortar os fios que ficam aqui. Não vou passar aqui não, porque eu quero já cortar bem rente. Tirei, agora vamos lá. Ó, vou mostrar ele costurado. Pelo avesso e pelo direito. No avesso, ele ficou assim. Hoje, gente, não escorrega. Tá dando pra ver? Tá dando. Passamos a costurinha aqui em volta. Aqui eu dei 2 pontinhos. Cheguei reto, aqui, ó. A linha que eu risquei tá aqui, no centro. Vim até quase encostar. Dei, né? Virei a máquina, dei 2 pontinhos. E depois eu segui reto pra cá. Aqui na curva, agora, aqui eu vou cortar. E eu vou cortar, fazer 2 piquezinhos. Aqui, até quase encostar ali, e do lado de cá até quase encostar naquele pontinho, ó. Naquele, tá vendo como ficou aqui? Vou até fazer isso aqui. Ó, encostar naqueles 2 pontinhos que eu fiz. Fiz um piquinho pra lá e um piquinho pra cá. Curva, todo decote que tem curva, qualquer coisa que você for fazer de curva, tem que dar piques, certo? Cuidado pra não cortar a costura. Se cortar, aí você vai agora dar os piques. Uma coisa que é legal, você pode passar uma nova costura aqui para segurar melhor, ó, piques. Quase encostando lá, ó. Tá dando para ver? Aqui, ó. Qual que é a distância entre um e o outro? É mais ou menos 1,5 centímetro, né? Mais ou menos 1,5. Deixa eu pegar minha fita métrica que tava no meu pescoço, já não tá mais, caiu no chão. Mas é mais ou menos entre 1,5 aqui, ó, nessas curvinhas. E 1,5 e 2 centímetros. Agora, você vai desvirar pra ver se ficou legal. Ó. Então, aqui, ó, tá vendo? Tá dando um negocinho. Então, aqui, por que que tá dando esse negocinho? Eu vou ter que dar mais um piquezinho aqui. Encostar mais lá na costura. E dei um piquezinho. Aí, né? Pro meu decote ficar certinho aqui o meu ponto. Ah, ainda tá repuxando. Vamos lá, né? E vamos dar um piquezinho. Você pode simplesmente fazer isso aqui, ó. Joga. Deixa eu fazer aqui. Tá dando pra ver aqui? Eu posso simplesmente fazer isso aqui, ó. Ó. E eu vejo que tá precisando de um piquezinho aqui maior. Porque o que, pra não ficar, né? É aqui, é errado o meu decote. Virei. Desvirei aqui, ó. Então, meu decote vai ficar aqui. Agora, eu vou passar ele. Ô, Jesus, como o tecido escorrega. Aqui na curva, né? Eu pego, desviro aqui também. Tem que dar mais um piquezinho aqui, ó. De um lado e do outro. Vou dar pique do outro lado aqui também, ó. Aqui, ó, no ombro, gente. No ombro, ó. No ombro. Vou dar do lado da costura e vou do outro lado da costura, tá vendo? Pra ficar assim. Pra não enrugar. Agora, eu venho, desvirei. Agora, o que que eu posso fazer aqui? Eu posso simplesmente, eu vou fazer simplesmente isso aqui, ó. Eu vou jogar essa costura, ó, tá vendo? Do avesso. Eu vou jogar essa costura e vou passar uma costurinha aqui pra segurar o meu decote.
Vamos lá. Depois eu passo e mostro aqui pra vocês. Então, vamos lá. Desvirei, fiz a curva. Agora, eu vou jogar toda essa costura pra cá, ó. Assim, vou começar lá no ombro. E vou vindo, passando uma costurinha aqui assim, ó. Certo? Jogando a minha costura pro lado do meu revel. Agora, vamos lá. Bem a bordinha. Dá um retrocessozinho, estica e faz isso aqui. Estica, faz isso aqui. Estica, pra segurar a minha costura pro lado de cá. Você vai fazer em volta tudo. Vai indo. Aqui é aquela onde a gente, né? A dobrinha aqui. Cheguei aqui. Levanta aqui. Puxa o tecido pra lá, pra não enrolar. Vou vir aqui assim. Aqui eu viro pra cá, vou dobrar aqui o meu decotinho, aonde eu dei o pico direitinho. E venho vindo, passando uma costurinha pra segurar o meu revel. Cheguei aqui nas curvas, eu vou ter que fazer passando, obedecendo a curva. Fica mais grossinho, levanta o pé calcador. Sempre quando a costura, um lugar tá mais grossinho, é só você ir levantando o pé calcador e descendo ele de novo. Aqui, lembra que é curva? Então, se é curva, eu tenho que agora passar, segurando aqui, ó, já fazendo a minha curva. Viro, ó. Né? Eu já tenho que... Por quê? Porque se eu passar a costura sem... Ó, levanta o pé calcador que chega a costura pra lá. Levanta. Aqui é curva. Então, eu tenho que fazer o quê? Obedecendo a curva. Cheguei do outro lado. Tiro. Tiro. Ó, meu decotinho V ficou assim, né? Aqui meu ombro, ó, ficou decotinho V, falta passar, falta aqui. Aqui também, deixa eu dar um piquezinho maior aqui, que ele tá dando uma repuxadinha. Aí. Ó, pra não dar a repuxadinha aqui. Aí agora eu vou prender ele aqui, ó. Mas eu vou prender... nas duas laterais, o meu acabamento com ponta à mão aqui. Vou prender ele aqui com ponta à mão, tá? E vou prender ele aqui na costura do ombro também com ponta à mão. Aqui. Prontinho, fizemos o nosso decote, né? Ah, eu posso pôr viés? Posso. Eu posso fazer um pesponto aqui agora em volta, mais largo? Ah, eu quero fazer um pesponto aqui assim, bem mais largo. Pode. Pode deixar o acabamento assim? Pode, entendeu? Posso pôr um revel mais estreitinho, um revel só assim? Pode. Posso fazer um revel, um viés, ao invés, né, colocar um viés em volta tudo, virando pra dentro o viés? Pode também, tá? Então, tem várias formas de você fazer o seu acabamento. Agora, nós vamos passar, né, pra ficar bem bonitinho, e vamos fechar as laterais. Mas eu já vou agora, já vamos marcar as laterais. O que eu vou fazer agora? Deixa eu ver se dá pra ver. Acho que vai dar. Vou fazer assim, direito com direito, porque como eu falei pra vocês, eu vou fazer o quê? Costura francesa. Então, agora, eu venho aqui, alinho a minha lateral, vou fazer dos dois lados. Por último, eu dou o acabamento aqui, tá? Aqui, ó. Ó. Direito com direito. Aqui a minha cava. Vou alfinetar. Vou começar alfinetando a cava, pra ficar bem alinhadinho aqui, né? Aqui. Aqui. Põe um outro aqui. Deixa eu pôr esse aqui mais no meio. Perdão, gente, ó. Alinhei a cava. Aqui. A cava assim, embaixo do braço, tá? A parte embaixo do braço. Agora a lateral. Daqui pra cá.
Agora, eu alinho aqui a lateral, costura, né? Aqui, ó, borda com borda, bordinha com bordinha, e vou alfinetando. Pra eu passar a costura e fazer a costurinha francesa aqui na lateral. Ó, fiz tudo aqui, né? Em volta tudo. Agora, eu vou costurar, tá? Já tá certinho aqui. E agora, eu vou passar a costura em volta tudo. Vou fazer o mesmo processo que eu fiz no ombro, né? Vou começar aqui pela... Eu sempre começo pela manga, né? Pela cava, da cava pra baixo, em direção à barra. Estando alfinetado ou alinhavado, evita que quando chegar no final um tecido faça assim. Principalmente quando o tecido tem baixa gramatura, a tendência dele é esticar. Os dentes segura o tecido, a outra parte vai puxando, né? Então, quando chega no final, faz isso aqui, dá uma diferença. Isso daí, você vai falar assim, eu que não soube costurar. Não é, é o tecido, tá? Vem aqui na bordinha. Aqui é a minha curva. Curva da axila. Tá dando pra ver, tá? Aqui. Corto, tiro os meus alfinetes. Agora, o que é importante aqui? Nós temos uma curva embaixo da axila. Aqui embaixo da axila. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou dar uns piquezinhos. Aqui embaixo da axila, eu vou dar uns piquezinhos. Vou refilar. Lembra que a gente costura francesa, a gente tem sempre que dar uma refiladinha. Em alguns pontos, né? Aonde você vê que ficou maior a costura, a margem. Vou segurando assim. Tá dando pra ver? Tá dando pra ver. Faço esse aqui, dou uma refiladinha, alguns pontinhos só. A parte da axila aqui tá até certinha. Aqui, vou dar uma refiladinha. Vai refilando tudo aqui. Assim, pra ficar menorzinha a costura, né? Fiz isso, você vai refilar, refila tudo, aí é só virar. e passar, pespontar, né? Do outro lado. O importante é na curva ali. Então, assista. Você pode até pular essa parte que eu tô passando aqui, né? Que eu tô só refilando. É só refilar. Ó, sempre às vezes dá uma diferencinha, como eu falei pra vocês, ó. Aí, é melhor, né? Você acerta lá na barra. Agora, eu desviro. E agora, aqui pelo avesso. Ó, eu vou simplesmente passar a costura, eu dei os pontinhos, então não vai franzir aqui, ó, na curva. Então, vamos lá. Vou fazendo isso aqui, né, pra ficar bem na bordinha. Ponto pra lá. Segura a linha pra não embolar. Dou um retrocessozinho e vamos seguir em frente, colocando a nossa margem aqui, né. Aí, agora aqui, ó, a curva vai fazer a curva perfeitinha, porque eu dei os piquezinhos, né? Então, tem como fazer costura francesa em curva? Tem. É sempre que você tem que fazer o quê? Ó, lá na curva, né?
quando você faz a curva, você, na parte do direito, você dá os piquezinhos. Aí eu venho, ó, seguindo a curva. Ajeito aqui. Deixa eu pôr a agulha ali dentro. Viro o meu tecido aqui, porque é curva, né? Você vira. Fiz a curva. Agora é simplesmente costurar. Ainda falta o quê? Falta o túnel e o cintinho. Que eu vou ensinar um truquezinho que vocês vão gostar bastante desse túnel. Que a gente vai pôr elástico e o cordãozinho. Opa, acabou a linha, ó, acabou. Então aqui eu vou pôr a linha e terminar aqui, é só esse pedacinho, certo? Uma coisa importante, olha, uma coisa bem importante. Então, você fez a costura francesa, né? Fez o piquezinho, desvirou, costurou, bonitinho. Mas aí, quando você desvira pro direito, o que que você percebe? Que tá repuxando aqui, ó. Aqui também repuxa. Por quê? Porque a costura aqui tá reta, na curva, né? Aqui, ó, nós fizemos uma curva, a costura aqui na curva, e aqui tá reto. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou dar 2 piquezinhos aqui, ó. Eu vou vir com a minha tesoura, ó, vou dar pique aqui, vou dar um pique no meio, vou dar 3. Um outro pique aqui e outro aqui na curva. Aí você vai assim, ah, mas aí fica o pique aqui, não vai desfiar? Ó, se o tecido é sintético, você pode pegar um isqueiro. Eu sempre tenho um isqueiro, não fumo, mas eu sempre tenho um isqueiro. Você pega e sela a costura. O que que é selar? Sabe naquele lugar que você deu o pique? Você faz isso daqui. Isso serve para tecido sintético. Porque aí aqueles fiozinhos, vocês vão ver que ele, né, cuidado para não pôr fogo na roupa. Ele vai selar. Se é tecido de algodão, ele não vai selar. Tecido de algodão desfia menos, você pode até deixar. Ou então você pega aqui com linha comum, você pega, né, e vai fazendo um chuleadinho aqui. Se o tecido desfiar bastante. Mas geralmente quando o tecido ele é 100% algodão, ele não desfia, né? Teoricamente, porque se o tecido for tipo uma chita, que a fibra, que a gramatura é bem baixa, ela é bem quase que uma peneira, né? Então, os fios se soltam mais facilmente, tá? Então, tá aqui. Então, tem que dar esse pique pra quê? Pra ir aqui agora a curva, ó, foram 3 piquezinhos, ó. Aí eu consigo fazer a minha curva aqui, ó. Tá dando pra ver? Aqui. Fazer minha curva sem repuxar, sem ficar repuxando, tá? Agora, o que que eu resolvi fazer? Já aqui tá o nosso decote, eu resolvi pespontar aqui em volta tudo. Por quê? Porque eu vou fazer a bainha da minha manga, né, da minha cava, eu vou fazer pespontado. Então, se eu vou pespontar aqui, então eu vou pespontar aqui também, para dar, digamos assim, uma similaridade da costura, né? Para ficar parecida as costuras, porque eu vou fazer bainha na cava, vou fazer bainha na barra, né? Na máquina. Então, aqui eu vou fazer bainha também, eu vou pespontar também, tá? Então, pespontar é simples, você deixa lá no ponto 3 da sua máquina. Só, minha filha, não acabe, tá quase no finalzinho ali da minha canelinha. Vou começar, eu começo sempre pelo ombro. Por quê? Porque se aí estiver aquele, né? Ah, posso começar no meio, no centro das costas? Pode, tem muitas pessoas que começam no centro das costas. Ó, minha máquina tem esse recurso de tirar para eu encaixar curvas, ó. Tem esse recurso. A maioria das máquinas hoje tem esse recurso, principalmente as da Singer. Gente, sempre me pergunta, me indique uma máquina de costura, eu quero comprar uma, qual é a melhor máquina? Gente, é muito relativo, porque assim, às vezes uma máquina, uma pessoa não se adapta a ela e a outra se adapta, uma pessoa gosta daquela máquina e a outra não gosta, tá? Então não dá assim, por exemplo, eu vou indicar, aí você compra,
eu tô dando uma margenzinha um pouquinho maior, não tô pondo muito estreitinho não, tá? Ó, quando eu vejo que é curva, que eu vou ter dificuldade pra mexer, levanto. Sempre quando você levantar pra continuar uma costura, levanta com a agulha já baixada. Então essa máquina aqui, ela é muito boa. Ela tem uns, como se diz, tem umas coisinhas que eu não gostei muito nela, mas ela é a melhor máquina da Singer. Mas eu tenho a outra máquina, a máquina mais barata da Singer, que é a Singer Simple, e que eu adoro ela, né? Eu não tenho nenhum, digamos assim, porém, pra falar da Singer. Cheguei aqui na curva, vou virando. Se eu não conseguir virar tudo, você, né, levanta com a agulha baixada. A Janome é uma boa marca? Excelente marca. A minha máquina era Janome até, né, há pouco tempo. Eu vendi a máquina e comprei essa daqui. Por que razão? Porque a Maspos usa essa máquina, eu quero usar uma máquina igual para quando eu gravar lá e gravar aqui, ficar sempre na mesma máquina, tá? Mas a Janome também é uma boa marca. Muita gente gosta da Brother. Eu não conheço a Brother, então eu não posso falar assim, as pessoas me perguntam, a marca Brother é boa? Eu sei que ela é uma marca americana, então ela deve ser boa, mas eu não conheço, eu não tenho a máquina para dizer para você. Eu adorei a máquina. Não posso, né? Eu já tive Elgin, mas quando eu tive Elgin, isso faz 40 anos atrás. Quando eu comecei a trabalhar, foi uma das primeiras, a primeira coisa que eu fiz foi comprar uma máquina de costura. Eu comecei a trabalhar numa confecção até. Eu tinha trabalho registrado, tá? Porque eu trabalhei muito tempo antes sem ser registro. Eu tinha o quê? Acho que 15 para 16. Registrado não, mas assim, com salário mensal. Vou fazer aqui assim, contornando aqui, vou fazer em forma de quadradinho. E foi uma Elgin, só que naquela época a Elgin era muito ruim. A minha Elgin não era boa para costurar. Ela dava muito problema, eu não gostei. Mas isso 40 anos atrás. Como tá a Elgin hoje? Provavelmente com muito melhor tecnologia do que naquele tempo. Né? E por isso que eu tô falando. Tem agora um monte de outras marcas. Por exemplo, a Sun Especial, ela é uma ótima marca para máquina industrial. E agora ela lançou máquina doméstica também. Conversando com... Eu não a conheço a doméstica da Sun, já tive a industrial. Excelente. Da Sun Especial. Conversando com o técnico de máquina, ele fala que a Sun Especial não é tão boa quanto a Singer, a doméstica, tá? Mas é claro, a Singer tem uma experiência aí de quantos anos? Mais de 100 anos, né? Então, é aquela coisa, tudo é uma questão relativa em termos de, não dá pra gente indicar, eu não sei se você vai gostar ou não. O que é importante quando você for escolher uma máquina de costura? É você saber se na sua cidade os técnicos que existem lá de máquina de costura consertam aquela máquina. É importantíssimo você saber se as peças de máquina de costura, peças para máquina de costura, existem na tua cidade. Aquela marca, se ela estragar, tem alguma peça aí na sua cidade para você trocar? Ela tem técnico que conserta essa máquina? Essas coisas são importantes para você verificar, tá? Fiz isso, né? Pespontei. Vou passar aqui para ficar bonitinho. Agora vamos fazer a bainha da cava. Bainha da cava, o que é importante você ver? É a costura. Para onde você jogou? Jogou ela aqui no canto, lá, né? Tá jogada para cá, aqui também tem que estar jogada pro mesmo lado. Certo? Vou começar a bainha. Não vou alinhavar, nada. Eu vou fazer uma bainha estreita, razoavelmente estreita. Eu vou dobrar meio centímetro e depois ou você pode, por isso que eu ponho sempre 1,5 de margem. Ou você pode colocar 2, dobrar 1 e 1. Mas sempre você tem que dobrar menos, né? E agora eu venho simplesmente isso. Ó. Vou fazer a mesma bainha que eu fizer aqui, eu vou fazer na barra, tá? Faço isso aqui com o meu dedo para pôr os fios tudo lá pra dentro, né? Não quero nada pra fora. E vou. Dobro e dobro. Só isso. Aí aqui, né, eu vou jogar a costura pra cá. E quando eu for costurar lá na barra, eu tenho que vir aqui e ver pra onde que eu joguei essa costura. Porque se você põe torcido, na hora que você vai passar roupa, né, dificulta.
Se bem, né, que existe uma tendência no mercado de moda, principalmente europeu, né, e norte-americano, de não se passar mais roupa. Por exemplo, o linho é um tecido que amassa muito. Ele é natural dele, da fibra dele, amassar, amarrotar, né? No Brasil, a gente passa o linho. As pessoas passam roupas de linho. Fora do Brasil, ele não é passado, não se passa o linho. Por quê? Porque eles dizem que o amassado do linho faz parte do charme do linho, faz parte do caimento do linho. Então, linho, por exemplo, só é passado aqui no Brasil. Não sei se em outros países da América também passa o linho, mas na Europa e Estados Unidos não se passa o linho, né? Porque eles querem exatamente o linho pelo amassadinho do linho. Então, isso é uma questão cultural também. Nossa! Porque o linho sempre foi considerado um tecido nobre no Brasil, na época dos anos 30, dos anos 20, 30 e 40, de ternos masculinos, né? Frescos para o verão. E era o supra-sumo, porque era um tecido caro, importado, né? Ainda é importado, né? Então, a elite brasileira costumava passar as roupas. Tudo era passado. Se passava a cueca, se passava lençol, se passava tudo. Inclusive o linho. É uma questão cultural nossa de passar roupa, né? Então, mas há uma tendência no mercado internacional de se não passar nada. Se você vai para fora, você vê muita gente usando, por exemplo, viscose, que também amassa. Tem algumas que não amassam muito, outras que amassam mais. E tudo sem passar, tudo amarrotadinho. Se a gente sai amarrotado na rua, todo mundo, né, fica assim, dá a impressão de desleixo, mas isso é por causa, a nossa cultura é assim. Aí vai fazer o mesmo do outro lado e fazer o mesmo na barra, tá? E vamos pro túnel e vamos pros rolotês. Então vamos lá, vamos riscar. Então eu vou pegar aqui, eu quero nessa posição onde está minha unha, vou pegar de cima para baixo e vou marcar. Vai dar 39 centímetros. Então eu venho aqui. Ó, esse aqui é o giz de alfaiate, eu não sei se vai dar para vocês enxergarem com ele, né? 39 centímetros. Então, em toda a volta, porque o ombro é reto, então toda a volta vai ter que ter o quê? 39 centímetros. Aí eu venho de cá. 39 centímetros. Porque a Camila é uma pessoa alta, né? Então, embaixo do busto dela é mais baixo do que eu, por exemplo, né? A linha. Aí eu pego a régua, ó, eu posso simplesmente fazer isso aqui ligando os pontos. Não sei se dá pra vocês enxergarem. Eu ia passar caneta, mas eu fiquei com dó, senão depois vai ficar riscado. E pra lavar isso aqui vai ser, né? Então eu vou pôr aqui. Porque aí isso daqui vai servir como guia. Na hora que eu vier pregando, eu vou encostando nessa linha e vou passando o pesponto em cima da parte superior, depois eu faço o mesmo embaixo. Então vai facilitar pra mim, entendeu? Eu marcar. Aí agora eu viro, né, aqui eu sei que é o meio, deixa eu marcar o meio aqui, ó. Aí eu não preciso do alfinete, ó. Marquei o risco do meio. O alfinete tá tortinho. Viro o contrário. Coloco na mesa certinho. Viro aqui o contrário. Aí o contrário é simples, ó. Eu vejo aonde que eu marquei. É aqui. Eu pego, marco aqui. Aqui do lado de cá é aqui. Eu marco aqui, né? Aqui já tá marcado. Aí eu simplesmente ponho a régua de um lado e do outro. Tem que estar certinho na mesa, né? Aqui o tecido, se ele estiver escorregando, você tem que marcar tudo. Simplesmente, uma régua, eu marco aqui. Então, fica agora fácil você pregar o túnel. Tá marcado, né? Você vai pregando e pespontando, que é o que nós vamos fazer. Mas agora, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar o meu túnel, vou dobrar ele no meio. Aqui é o centro das costas, ó, já tem uma linha aqui de centro das costas. Vou dobrar no meio e já vou posicionar ele aqui, ó. Aqui é o meio. Vou entrar com a minha mão embaixo
do meu tecido. E já vou pôr um alfinetinho aqui. Assim, já pus ele aqui. Aí ele vem aqui, né, nas laterais. Aqui e aqui. Vou pôr alfinetinho também. Vou enfiar com a minha mão aqui na caixa. É só encostar o túnel na linha, né? Encostando ele na linha. É só para eu ficar mais fácil para eu começar. Pego aqui, faço o mesmo daqui. Daqui eu vou pôr por baixo. Encostando na linha, ali tá certinho, aqui tá certinho. Encostando aqui na linha. Vou pôr um alfinetinho aqui. Vou virar. Minha linha tá marcadinha, né? Vai vir aqui, ó. E aqui vai vir, aqui eu vou ter que dar o acabamento que eu falei pra vocês. Ó como que vai vir certinho, ó. Vai dobrar pra dentro, né? Vai vir certinho aqui, tá vendo? Né? Ó, vai ficar 2 dedinhos aqui. De sobra pro meu cordãozinho passar. Então, aqui, ó. Vai ter que encostar aqui, né? Na linha. Simplesmente assim. Aí eu venho aqui, ele vai encostar aqui, vai sobrar espaço para eu puxar os 2 cordãozinhos. Esse espaço precisa ter 2 centímetros, ele pode ter mais, ele pode ser mais afastadinho um pouco, não tem problema, tá? O que ele não pode é ser encostado um no outro, porque se for encostado no outro, na hora que você tira, aqui vira um caroço. Então, ele tem que ter um espacinho para quando o cordãozinho passar aqui, ó, ele encontrar com o outro e poder amarrar, tá? Que é aí, ó, 2 dedinhos, que seria aí, 3 centímetros, vai? 3 centímetros aqui no meio, 2 a 3 centímetros, mas eu prefiro 3, tá? 3 centímetros aqui de distância, porque aí fica mais fácil, né? Então, agora eu vou começar daqui pra cá e vou vir até ele chegar aqui. Aqui eu nem preciso, nem vou marcar, só pra marcar aqui, centralizar nas costas, né? E não faltar nada em lugar nenhum. Agora, vamos pra costura e depois é passar o cordãozinho e tá pronto o nosso vestidinho. Então, meninos e meninas, vamos à costura. Então, a primeira coisa que eu fiz, eu tirei aquela caixa aqui, porque eu vou encaixar pelo decote aqui dentro e vir até onde eu quero pregar, né? A forma como você vai fazer isso, essa parte, você pode começar de baixo para cima, virar o tecido, não tem importância. Eu prefiro fazer a costura superior primeiro, né? Porque é mais fácil fazer costura superior, alinhando com aquele traço que você fez, do que você começar de baixo e depois entortar. Então, aqui eu já vou alinhando com aquele risco que eu fiz, né? Eu simplesmente agora ponho a linha para lá, certifico que a linha aqui de baixo da canelinha também esteja para trás, porque senão vai embolar por baixo, né? Introduzo a minha agulha ali, tiro o meu alfinete e eu vou vir seguindo, né, o risco que eu fiz. Eu vou pôr essa bordinha bem em cima do risco, para o risco não ficar aparecendo, né? Ele vai ficar por dentro da costura. Ligar a máquina primeiro, né? Se não ligar a máquina... Não ligar a máquina, né? Volto, dou um processozinho e venho seguindo. Aí agora é só eu ir seguindo a minha linha, né? Que é bem simples, vou pondo por cima, seguindo. Ó, vou pondo por cima. Vou sempre olhando aqui embaixo, ó, pondo por cima. Pode alinhavar? Ó, vou até tirar os alfinetes, que eu não preciso deles mais, né? É só eu ir pondo na linha, que vai dar tudo certo. Ponho, aí agora vem a costura na lateral. Eu tenho que ver para onde ela tá virada. Na hora que eu fiz a barra do vestido, para onde que eu virei? Eu virei ela para lá, então ela tem que continuar virada para lá, né? Nessa direção, porque é onde ela está virada. Bem na bordinha, vou seguir o meu tracinho. Vou virando aqui, jogando para lá, virando aqui, venho vindo. É só eu ir pondo em cima do meu tracinho que eu fiz. É importante que o traço esteja certinho. Se o tecido escorrega muito, você pode medir de baixo para cima, porque a barra também é reta,
com a fita métrica e colocando de tracinho miudinho, miudinho, e depois você risca a linha ao invés de usar a régua, às vezes, né? E tem tecido que ele escorrega tanto que se for uma seda, um cetim, né? No caso aqui é uma viscose. Esse vestido fica bem também para mulheres grávidas, né? Fica bem bonitinho. Porque você põe o cordão embaixo do busto, né? Ele vai dar a forma que você precisa. Tira o alfinete. Aqui. Chegando na outra costura, o que eu tenho que fazer? Ver aqui na barra para que direção tá virado. Tá virado para lá, então eu tenho que pôr a costura virada para lá também. Passando, depois que você passou a ferro, né, dobrou as margenzinhas do teu túnel, fica muito mais fácil ser pregado do que você ir dobrando aqui agora. Facilita bastante. Cheguei aqui, ó, né, tá vendo? Cheguei aqui, tô chegando. Agora aqui, ó, a mesma distância, aqui, ó, prestem atenção. Eu vou dobrar essa parte pra dentro. Então, eu vou dobrar aqui, assim, pra dentro, e depois eu vim com essa dobra aqui, ó. Facilita na hora que eu for passar. Aqui o cordãozinho. Você pode passar uma costura de cada ponta também, né? Pra isso daqui não sair. Você pode passar uma costurinha. Vou mostrar onde. Que eu acho que eu deveria ter feito aqui. Sabe, passar daqui em cima. Mas, né, não passei. Então, vamos fazer assim. Dobrei. Cadê minha tesoura? Tem um desfiado aqui que eu não quero ele aqui. Dobrei. Dobrei bem aqui. Dobrei bem aqui. Cheguei aqui, dou retrocesso. Retrocessozinho. Tiro, porque eu tenho que deixar o túnel aberto, né? Então, aqui, ó. Eu vou cortar a linha. Cortar a linha aqui de baixo. Já tiro aqui. Cortar a linha aqui de baixo. Já corto a linha da outra extremidade aqui também, né? Que é a linha. Agora eu vou pregar o outro lado, né? Aqui, ó. Essa ponta de baixo. Linha pra trás. Introduzo lá. Vou achando. Agora é simplesmente pregar a parte de baixo. Cadê, gente? Eita, Maria. Vamos lá. Agora eu venho do lado de cá. No cantinho de cá. Simplesmente isso daqui. Agora eu vou, né, pregar o outro lado do túnel. Aí esse. Deu o retrocessozinho e vamos ver. Acertando ele. Vou puxando aqui. Tô seguindo a margem aqui por dentro do buraquinho, daquele buraquinho onde passa a agulha. Eu tô enxergando a borda aqui lá dentro, pra ficar bem na beiradinha. Aqui. Aí antes de você, como é que fala? Pregar, vai pra lá, vem pra cá, vou puxando aqui. Antes de você pregar não, antes de você passar o rolotê, você passa ferro já essa parte pra ficar certinho, tá? Assenta a costura com ferro.
Agora vai pra lá, vai pra lá, vai pra lá, vai puxando aqui, ó. Vai pra lá, né? Já estamos chegando aqui, não. Ai, saiu do lugar. Agulha, não pode. Estando dobrado e passado a ferro túnel, fica muito fácil pregar. Agora tem tecido que não vinca, né? Você passa ferro, ele não vinca. Principalmente os tecidos sintéticos. Aí, no caso, o melhor é alinhavar tudo. Que vai fazer o quê, né? Não tem outra solução. Porque senão aí vai ficar torto. Pronto. Aqui, ó, tá pregado o túnel. Deixa eu fazer assim. Ó, pregadinho. Agora eu passo o ferro aqui pra ficar bonitinho. Passo o ferro aqui. E vou introduzir o meu cordãozinho com o nosso elástico, que a gente já fez, né? Ó, bonitinho. Tá aqui, o elástico vai ficar nas costas, né? Vai dar um ajuste melhor. E aqui eu vou passar, né? E já ensino vocês a passar. Agora, meninos e meninas, vamos passar o túnel. Ó, eu vou usar um alfinete, isso daqui se chama alfinete de segurança. Né? Você vai achar com alfinete de cabeça, tem vários nomes por aí, mas é um alfinete de segurança. Desde que ele caiba aqui dentro. Eu simplesmente vou pegar minha ponta, vou fazer isso aqui, ó. Certo? Pus aqui dentro. E agora eu vou introduzindo e puxando ele aqui, ó. Simplesmente assim, ó. Ó. Introduzir ele no túnel e vou assim, né, fazendo. Esse é um vestido fácil de modelar, né, o molde dele é muito fácil, porque ele não tem cava, ele não tem manga para pregar, né, ele é uma peça só, né, e e ele ajusta no corpo com um cordãozinho. Se quiser pôr só elástico, pode. Vamos supor que você não quer pôr o túnel, você vai pôr um elástico por dentro, ó, tem um fiozinho aqui. Um fiozinho, eu não quero esse fiozinho aqui. Vai vindo. Quer pôr só o elástico? Pode. Quer pôr o elástico por dentro? Pode. Quer pôr túnel por dentro? Pode. Quer pregar o elástico só no zigue-zague por dentro? Pode. Tem um vestido eu ensino, um outro vestido que eu ensino a colocar elástico somente por dentro, pregado no zigue-zague, sem túnel, tá? Sem túnel nenhum. É bem simples, o elástico fica aparecendo por dentro, mas por dentro. Então, tem outras opções, tá? Só procurar aí. Você escreve assim, elástico Marlene Mukai, lá no YouTube. Vai aparecer vários vídeos, você vai ver lá o vestido ensinando a pregar o elástico na cintura do vestido. Foi um vestido, deve ser de 2000, o vídeo deve ser de 2016, ou antes até 2015, ou 2017, eu não lembro mais. Mas é mais ou menos por aí o vídeo, é antigo. Eu tenho o vestidinho até hoje. E aí eu engordei, né? E aquele elástico, aquela cintura que era pra ficar num lugar, hoje fica em outro. Mas eu adoro esse vestido. É um vestidinho de manga japonesa com preguinha no decote. Então, aqui, ó. Cheguei aqui, ó, eu tomo cuidado de introduzir o meu dedo aqui, ó, no túnel, porque eu não quero que puxe esse tecido aqui, ó. Pronto, ó, chegou aqui. Aí vamos lá, vamos fazer assim, ó. Amassa tudo de novo, né? Vai ter que passar tudo de novo. Então, eu aconselho, pode passar depois. Eu falei pra você passar antes, mas aí, né, a gente tá franzindo tudo aqui. Aí vamos lá, ó. Aqui, ó, tá aqui o elástico, chego, franzo. Puxo aqui, de forma que ele vem aqui, tem que embutir, esse elástico tem que ficar lá nas costas, né? Vamos puxando. Cadê outra ponta? Aqui. Franziu aqui. Aí o elástico já tá vindo aqui pras costas, ó. Quero que ele fique bem lá nas costas. Deixa eu ver onde ele tá. Ele tá aqui ainda. Agora, eu simplesmente venho aqui, introduzo aqui, vem pra cá, né? Agora eu vou puxar esse elástico, tem que vir mais pra trás. Eu tenho que pegar agora, fazer assim com o vestido, de forma que as pontas tenham o mesmo tamanho, ó.
Aqui as duas pontas do mesmo tamanho. Deixa eu tirar meu alfinetinho de segurança, não preciso mais dele. A melhor forma de passar qualquer coisa no túnel é com esse alfinete de segurança, tá? Você compra no armarinho um maior, um menorzinho e um bem pequenininho para passar em túneis pequenininhos, para passar elástico, para desvirar também, né? Eu uso bastante. Agora tá aqui assim. Tem que vir aqui sempre igualzinho. Aí tá o nosso vestidinho. Vou pôr ele ali no manequim para você vir. Olha, eu tô franzindo um lado, ele vai ficar assim. Você vai dar o lacinho, né? E o nosso vestidinho tá pronto. Vou mostrar ele no manequim. Vocês vão ver as fotos no corpo da Camila, né?